Fala galera tricolor, começamos um vídeo aqui do resumo da semana do nosso Fluminense. Galera, semana intensa, olha a semana que teve vitória no domingo, teve preparativos, né, já para o clássico contra o Vasco da Gama, o jogo contra o Vasco da Gama, o clássico de cabeça quente. Teve também o sorteio da Libertadores, teve coletiva do presidente, preparativos para o novo duelo do Fluminense no sábado contra o Galo, lá no Maracanã. Então, galera, se você vai curtir esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva após essa vinheta. Bora lá! Domingo, galera, começou daquele jeito, né? Clássico, 4 horas da tarde, Maracanã. Fluminense com tudo para poder fazer mais 3 pontos na sua casa. Mas começou com o revés logo no início, né? O Atlético Paranaense fez um gol. Nós vamos ver as imagens, os gols aqui nesse vídeo. E depois a gente teve que empatar. Empatamos rapidamente com o Hércules, né? Viramos. Depois, novamente, mais um revés, empate. Sistema defensivo do Fluminense falhando demais, né? E depois a gente conseguiu com o Guilherme Aranha, ou melhor, o Guilherme Arana, um golaço do nosso lateral esquerdo, logo nos acréscimos. Conseguimos essa vitória de 3-2, que foi muito importante para o nosso Fluminense Futebol Clube. Uma equipe que quer ser campeã não cria desculpa com o calor, com o campo. Uma equipe que quer ser campeã, ela tem que vencer todos os obstáculos. E hoje é um obstáculo pesado, rapaziada. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Vencer como? Vencer junto. Vencer junto. Na hora de marcar, tá todo mundo junto. Na hora de atacar, todo mundo junto. Todo mundo que tá preparado para entrar e fazer a diferença. É isso que o Fluminense tem que estar preparado, rapaziada. Todo mundo ligado. É entrar, é jogo de campeão. É jogo de equipe que quer ser campeão. Vamos, rapaziada. E como sempre, segunda-feira é dia de destrinhar tudo, né? Dia de a gente fazer análise do pós-jogo, análise da partida do domingo do Fluminense contra o Atlético Paranaense, analisar os gols, analisar as falhas, analisar também os pontos positivos, né? Então a gente vai ter aqui alguns comentários aqui de especialistas, de mesa redonda, né? Dessa partida do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Bora lá, galera! Isso é fruto de trabalho, cara. Não é coincidência, não é sorte. Não existe uma sorte, um trabalho que dentro do Maracanã não perde. São 16 ou 17 jogos invicto no Maracanã. A força do Fluminense no estádio onde ele joga é um negócio impressionante. E melhorou fora de casa também. No início do trabalho do Beldia eram muitos jogos, eram muitas vitórias em casa. O Lúcio, cara, desde que ele chegou, se ele tivesse um pouquinho mais de tempo no ano passado, ele ia brigar para ser um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. É que o Arrascaeta também teve uma temporada assim muito acima da média. Mas ele ia estar ali no top 3 dos melhores jogadores do Brasileirão, porque assim, ele já chegou sem precisar de adaptação. Parecia que ele já jogava no Fluminense há umas 2, 3 temporadas. A maneira como ele chegou e tomou essa função de camisa 10 do Fluminense. O Fluminense hoje tem 3 camisas 10 em potencial. Você tem o Lúcio Acosta, você tem o Ganso e você tem o Savarino que chegou, que pode fazer essa função também. Mas hoje você olha e se você precisar mudar no time, entrar com outro jogador,
entra no lugar de qualquer um. O único que não pode sair é o Lúcio Acosta. Terça-feira, já mudando totalmente o foco, já indo para o clássico, né? Já saindo da partida do Fluminense no domingo contra o Atlético Paranaense. Preparação para esse clássico contra o Vasco no Maracanã. Verificando essas falhas defensivas, né? Treinamento, a gente vai ter aqui umas imagens do treinamento dos preparativos do Fluminense para com o Vasco na terça-feira, né? Porque a gente precisava muito da vitória contra o Vasco no Maracanã na quarta-feira. Bora lá dar uma olhadinha nesse treino? Vou te falar. Entendeu? Rapaziada, vai chegando! Chegando pra cá, por favor! Conduz a bola até a linha pontilhada, dá o passe, volta variando com a mobilidade. Vamos lá. Vamos ativar rápido. Quarta-feira, galera, foi o dia do clássico. Quarta-feira, a torcida já ansiosa pelo clássico para ir para o Maracanã. Não foi um grande número de tricolores para o Maracanã, né? Cada um tem a sua razão, mas não foi legal, né? O setor sul ali. Mas o time em campo mostrava no primeiro tempo, principalmente, que tem um bom futebol, é um dos melhores times hoje no Brasil. Quando tá com o seu quarteto ali de meio de campo, né? Com o Hércules, com a Martinelli, com a Costa, com o Savarino. Fizemos um primeiro tempo muito bom, como a gente vai ver alguns melhores momentos aqui nesse vídeo, tá? Do Vasco Fluminense. E aí, no segundo tempo, quando teve as mexidas do professor Zubeldia, tirando o Martinelli, tirando também o Acosta e depois o Savarino, o Fluminense caiu muito. O Vasco cresceu, a gente chegou a fazer 2-0 com um golaço do Hércules, mas aí o Vasco cresceu, na minha opinião, tá, galera? Foi umas substituições equivocadas do professor, entregou o meio de campo pro Vasco, as laterais já estavam sendo dominadas pelo Vasco da Gama, como a gente vai ver aqui nos melhores momentos. E aí não teve jeito, a gente tomou um revés, sabor amargo, né? Que saiu a torcida tricolor do Maracanã e quem estava em casa. Muito difícil a noite de quarta-feira pro tricolor. Melhor, já tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Galera, quinta-feira após o clássico do Vasco Fluminense, né, após o revés
do Fluminense para o Vasco da Gama. A gente vai colocar aqui algumas análises, algumas pessoas da grande mídia dando sua opinião sobre o que acharam do clássico do Vasco Fluminense, qual foi os defeitos, as falhas. A gente vai estar colocando aqui esses comentários, beleza? Vamos lá? O Fluminense foi o protagonista em 2/3 do jogo. Em 2/3 do jogo. O Fluminense conseguiu ser dominante. E por isso que eu falei que a vitória era justa e o placar não. Porque o Fluminense poderia estar vencendo o jogo até os 30 minutos, até o... Me chamou muito a atenção a passividade do Fluminense, a forma como a defesa, principalmente do Fluminense, aceitou a pressão do Vasco. Sabe? Não tinha ninguém para dar um bico numa bola, para fazer uma falta longe da área, né? Pelo amor de Deus, para tentar, sei lá, de alguma forma esfriar um pouquinho essa reação do Vasco no jogo. Foi muito passivo, a forma como tudo foi acontecendo ali. Galera, depois, na própria quinta-feira, a gente vendo aqui as imagens aqui, né, dos gols que a gente tomou e as análises aqui que a gente teve também do pós-jogo, né? Quinta-feira à noite foi noite de sorteio de Libertadores, no qual o Fluminense está aí com o seu grupo, né, que vai aparecer aqui no nosso vídeo. E aí a gente tem que agora esperar o início de abril para começar os duelos da Libertadores. Na minha opinião, um grupo mais acessível para o Fluminense. O problema é a altitude de La Paz, né? 3.650 metros lá na Bolívia. Depois a gente também tem uma logística muito, né, longe para jogar contra o La Guaira lá da Venezuela, né? Um local longe também. E o Rivadavia é uma equipe pequena da Argentina, mas que vem dando muito trabalho no Campeonato Argentino. É líder do campeonato do torneio da apertura, né? Do grupo B lá na Argentina. Então tem que tomar muito cuidado, conforme a gente vai ver aqui nas imagens, o nosso grupo da Libertadores. Fluminense do Brasil. Fluminense é o grupo C, cabeça de chave do grupo C. Fluminense que conquistou em 2023. Claro. Aquele jogo inesquecível. Aquele time de Paulo Guerreiro. Claro. Siguiente al grupo C de Fluminense. Bolívar da Bolívia. Muy bien. Bolívar, então, vai ao grupo C. 2 veces semifinalista, ¿no? Always Ready no puede ir al grupo C porque está Bolívar. E sair vai ao grupo Sale D. al grupo siguiente. A ver. Deportivo La Guaira da Venezuela. Muy bien. No tiene restricción para ir al grupo C. Deportivo La Guaira, el grupo con Fluminense y con Bolívar. O time que joga na cidade de Ibagué. Independiente Rivadavia da Argentina. Bueno, sin problemas para ir al grupo C, uno de los debutantes, Independiente Rivadavia de la Argentina, con Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolívia, Deportivo La Guaira de Venezuela. O C com Fluminense do Brasil, Bolívar da Bolívia, Deportivo La Guaira da Venezuela e o Independiente Rivadavia da Argentina. Sexta-feira, galera, pré-jogo, alguns comentários a gente vai ver aqui, né? Que o Ilan, falando rapidamente aqui, o Ilan da revista Placar, né? Grande jornalista Ilan, a gente vai ver aqui uns comentários dele aqui do pré-jogo aqui do Fluminense, né? Contra o Atlético Mineiro nesse sábado. E na parte da tarde a gente vai estar vendo aqui também a coletiva do presidente Matheus. A gente vai botar só um trechinho aqui no vídeo, tá, pessoal? Só um trechinho dele aqui no vídeo para a gente ver o que o presidente falou na coletiva que foi concedida lá no CT de Carlos Castilho. Fluminense pressionado, e eu vou dizer o seguinte, tá? Vou arriscar dizer que se não vencer o Atlético Mineiro, dá para dizer que muito antes do que se esperava pode entrar em crise, porque o resultado contra o Vasco, a forma como aconteceu, deu uma balançada. Foi um duro golpe, um golpe inesperado de um time que tomou uma virada nos minutos finais, depois de estar vencendo por 2-0. Então, se não vencer o Atlético Mineiro amanhã, eu acho que vai virar um clima de cobrança, eu acho que vai mudar radicalmente o ambiente que o Fluminense tinha até bem poucos dias atrás. Boa tarde, Aline. Eu acho que a janela que a gente fez foi uma janela muito boa.
uma janela em que a gente, junto com o departamento de futebol, definiu as posições que o clube precisava, e a gente, felizmente, conseguiu fazer boas contratações, reforçando um time que já tinha performado bem em 2025, a despeito da ausência de títulos. Uma janela em que o mercado estava muito inflacionado e que a gente fez algumas negociações por esse motivo, porque a gente pensa no desempenho desportivo, mas também tem que olhar o lado financeiro. Algumas negociações se alongaram um pouco mais. Eu acho que a única coisa que mudou desde a primeira coletiva é que eu tinha dito que a gente já tinha a zaga completa e não ia atrás de nenhum outro zagueiro, mas enfim, as coisas no futebol são muito dinâmicas, a gente mudou de ideia e resolveu buscar mais um zagueiro também. Então foi só isso que alterou. A gente está muito feliz com a janela que a gente fez. Acho que todos os jogadores chegam para agregar muito ao grupo que a gente já tem, fazendo com que o Fluminense seja um clube cada vez mais competitivo e que possa brigar por todos os títulos esse ano, que é o nosso objetivo. Cara, chegando já agora, já no final do vídeo, resumo minha opinião de resumo semanal. Começamos bem, o ataque está produzindo, fizemos 5 gols nessa semana no duelo, no domingo contra o Furacão e no clássico contra o Vasco. Se o ataque está funcionando bem, o problema nosso tem sido o sistema defensivo, como eu falei, a bola aérea, a gente tem que verificar isso. Tomamos 3 gols do Vasco em bola aérea, mais um gol do Atlético Paranaense e um outro de falha por saída de bola do nosso zagueiro contra o Furacão. Então, temos que rever o nosso sistema defensivo. Se o ataque tá legal, o professor precisa parar com algumas teimosias dele, né? Principalmente com as laterais, com a permanência do Freitas. Na minha opinião, tem que sair Freitas. Tem que dar um oxigênio novo nas laterais para o nosso Fluminense ficar nas cabeças no Brasileirão, fazer uma boa Copa do Brasil, uma boa Libertadores e conquistar títulos, que é isso todo que a galera tricolor quer. Galera, se você curtiu esse resumo semanal do Fluminense, deixe o seu like, se inscreva e bora pro próximo.